Bem, o Senado está votando o PLC 30, que já está em vigor a Lei 13.429 de 2017, né, que altera uma outra lei com novas regras para trabalho temporário e terceirização. Mas o presidente já assinou, já sancionou uma que foi aprovada pela Câmara, né? E eu vou conversar com a advogada especializada em Direito do Trabalho, a doutora Maria Lúcia Benhame. Doutora Maria Lúcia, bom dia. Bom dia, tudo. Bom, o que muda efetivamente nas possibilidades de contratação de temporário e prestação de serviços terceirizados com o que já foi sancionado, inclusive, pelo presidente Michel Temer? Uhum. Então, na realidade, a gente tem que dividir, são duas situações jurídicas bem diferentes, temporário de terceirização, né? Então, o temporário, que basicamente alterou foi a questão do prazo, então permitindo 170 dias consecutivos ou não, e mais uma prorrogação de 90 dias, sem a necessidade de um pedido de autorização para o Ministério do Trabalho. E uma situação bastante importante, que é a fixação na lei de uma nova hipótese da possibilidade de contratação de trabalho temporário, que é para atividade previsível, mas sazonal. Né? Isso antes não era permitido, houve uma instrução normativa, a 117, que estendeu essa possibilidade, até por uma questão das Olimpíadas, foi uma instrução pós-Copa, mas hoje ela está clara na lei. Então, hoje, um hotel, uma empresa que tem uma atividade sazonal previsível, mas que gere um aumento extraordinário de serviço, ela pode usar uma contratação de trabalho temporário com mais segurança jurídica. Então, no trabalho temporário, essas foram as duas maiores alterações. Então, essa prorrogação, essa possibilidade de prorrogação, um aumento maior de tempo no caso do temporário. Agora, com relação à terceirização, no primeiro momento discutiu-se aquelas atividades afins, né? E no que foi aprovado na Câmara, o presidente sancionou, as empresas também podem contratar funcionários em empresas terceirizadas afins, é isso, não é? Na realidade, existe uma controvérsia em relação a isso, né? Mas esse é o espírito da legislação. E o que acontece? Você tem uma interpretação mais restritiva, por exemplo, de juízes do trabalho que tem sido ouvidos, dizendo que não cabe para atividade fim, porque a lei fala em atividade fim para temporário, mas não fala para terceirização, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ele trata da terceirização, que é uma situação completamente diferente do temporário, ela estabelece o quê? Que não gera vínculo empregatício entre o trabalhador da empresa prestadora e da tomadora, simplesmente pelo tipo de atividade dessas empresas. O que faz a interpretação de que, ainda que ela tenha a mesma atividade, a prestadora da tomadora, ainda assim, só por isso não vai haver um vínculo. Portanto, a terceirização da atividade fim, ela é possível, claro, desde que seja uma terceirização realmente de um trabalho determinado, específico, né? Ela não se confunde com um trabalho temporário, porque não é a intermediação de mão de obra, é a prestação de um serviço determinado específico, inclusive como está declarado na lei, né? E sem a subordinação direta do tomador do serviço em relação ao empregado da prestadora. Porque aí, se houver essa subordinação, aí você vai descaracterizar essa prestação de serviço terceirizado irregular. Então, agora o Senado, ele está lá para votar essa PL também, que ela é quase igual à da Câmara, mas ela tem uma alteração, algumas alterações. E uma diferença básica é essa daí, da atividade fim. Como é que fica a situação se o Senado aprovar uma outra coisa agora, já que o presidente já sancionou um projeto da Câmara? Então, se por acaso que ninguém sabe o que vai acontecer com esse projeto que está no Senado, que é o PLC 30, né? Se ele for aprovado, a lei posterior, ela revoga a anterior, né? Então, se aprovar no PLC 30 dizendo que não cabe em atividade fim, vai deixar de caber, porque são legislações subsequentes, ela revoga a anterior no que ela for contrária à anterior. Só que esse dispositivo, tratando desse assunto, deixando claro a possibilidade da terceirização da atividade fim, também está no projeto substitutivo da reforma trabalhista, lá deixando claro a questão de que caberia na atividade fim. Então, hoje, do jeito que está, não é 100% seguro nessa questão da atividade fim, mas existe uma interpretação bastante forte em relação a essa possibilidade, né? E não existe
existe a possibilidade disso ser colocado também na reforma trabalhista de uma forma mais abrangente, mais clara. Entendi, doutor. Para a gente encerrar, agora eu vou passar para a reforma trabalhista, já que a senhora tocou nesse ponto. Um dos pontos que estão sendo discutidos e um ponto que deve ser aprovado na reforma trabalhista é a demissão negociada, ou seja, há um acordo entre patrão e empregado para demissão, e aí se pagaria metade das multas, metade da... Enfim, mas a senhora vê campo para uma demissão negociada? Vejo. Existe muito isso, existe muito o que hoje é uma fraude, né? E as empresas acabam não atendendo. Trabalhadores que, às vezes, por motivos pessoais, pedem para ser demitidos. Hoje, a empresa não pode acatar esse pedido, porque ele é um crime, inclusive, contra a organização do Fundo de Garantia. Você vai encontrar vários julgados mandando o trabalhador devolver fundo de multa, punindo empresas, dirigentes de empresas. Então, existe, sim, essa possibilidade hoje prática, vamos dizer assim, mas não existe essa possibilidade jurídica. Esse tipo de regulamentação, ela abarcaria essas situações, em que normalmente o trabalhador ele quer sair, mas ele não quer sair sem levantar pelo menos uma parte do fundo, né? E aí acaba em situações de fraude que essa regulamentação hoje vai evitar e vai gerar uma figura jurídica nova. Então, o empregado e o empregador vão acordar, olha, a gente vai terminar o contrato de trabalho, vai receber metade da multa do fundo, vai levantar só 80% do fundo, não a integralidade. Então, ele atende, assim, tem bastante possibilidade disso ter um movimento grande. Perfeitamente. Doutora Maria Lúcia Benhame, advogada especializada em Direito do Trabalho, muito obrigado pela sua participação aqui na Rede Jovem Pan News. Um bom dia para a senhora. Obrigada, um abraço.